Boa noite, rapaziada. Aqui estamos para mais um vídeo. Vídeo importante, né? Saiu o sorteio da Libertadores, né? Com os confrontos bem legais, né? Vamos pegar o Olímpia do Paraguai, dos confrontos ali que a gente podia pegar, vamos dizer assim, não é o mais fácil, né? Porque o Olímpia tem tradição, vai jogar em casa o segundo jogo, né? Mas o Flamengo já conhece bem esse estádio deles, o Defensores del Chaco. O Flamengo já enfrentou agora, em 2021, com o Renato Gaúcho, o próprio Olímpia pela Libertadores, foi goleada lá, goleada aqui, acho que foi 4-0 lá, foi 4-1 lá, 3-0 aqui, ou 4-0 lá, 3-1 aqui. Negócio desse, uma lavada, o Flamengo já saiu de lá classificado no primeiro jogo com o Renato Gaúcho, né? E gostei do sorteio, né? E o mais interessante, né, que no chaveamento, né, o Fluminense, né, tá no nosso chaveamento, assim, vai enfrentar o Argentinos Júnior na primeira partida na Argentina, segunda no Maracanã, porque o Fluminense ficou em primeiro lugar, né? E se o Flamengo passar e o Fluminense também passar, nas quartas de finais teremos, né, o primeiro Fla-Flu da história da Libertadores. Flamengo e Fluminense nunca se enfrentaram pela Libertadores da América. Vão se enfrentar, poderão se enfrentar nas quartas de finais, né? E no nosso chaveamento, também temos o Internacional que vai enfrentar o River Plate, né? E o Atlético Paranaense que vai enfrentar o Bolívar, que era do grupo do Palmeiras, que foi em segundo lugar, que venceu o Palmeiras em seus domínios lá na altitude, lá na Bolívia, né? O Atlético Paranaense tem que ter cuidado para não tomar sapecada lá na altitude e depois não conseguir reverter aqui, né? O Internacional, para mim, realmente, eu acho que vai ter que jogar muito nesses dois confrontos para vencer o River Plate, né? E vai ser bem interessante esse chaveamento da gente aí. Se a gente passar, pegaremos o Fluminense, caso eles passem pelo Argentino Júnior, e na outra quarta de final do nosso chaveamento do nosso chaveamento, da nossa parte de grupo ali, seria o vencedor de Atlético Paranaense e Bolívar pegaria River Plate ou Internacional. Para mim, eu acho que se o Atlético Paranaense não tomar a chauletada lá do Bolívar, passa. O Inter, eu acho que não passa do River Plate, então para mim vai ser River Plate e Atlético Paranaense e Flamengo ou Argentinos Júnior e Fluminense. Eu acho que o Argentinos Júnior passa do Fluminense. Então, e no outro grupo vai ter o confronto, no outro chaveamento, né, vai ter o confronto de Palmeiras e Atlético Mineiro, né? O outro confronto pesado assim é Boca Juniors e Nacional do Uruguai. Depois tem um confronto horroroso que é Independente Pereira da Colômbia contra o Independente del Valle do Equador. E o último jogo das oitavas de finais Atlético Nacional e Racing, Atlético Nacional de Medellín contra o Racing que enfrentou o Flamengo, o Racing da Argentina. Então esses são os confrontos da Libertadores, né? Eu gostei muito, né? Acho que o Flamengo tem totais condições de chegar no mínimo à semifinal, né? E daria partir para a tão sonhada decisão que é aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então vamos lá, rapaziada. Flamengo, essa hora, 7h30, está jogando São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil, né? O Flamengo vai enfrentar agora o Atlético Paranaense às 9h30. Vou trazer a escalação de primeira mão aqui para vocês, tá bom? Já vou ser o primeiro a dizer e acertar a escalação do Flamengo. Vai a campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. O Flamengo vai no 5-2-3-1, com 5 jogadores no meio de campo, 5 meio-campistas. Então vamos lá, como eu falei, a defesa com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, o Davi e o Ayrton, o Pulgar no meio de campo com o Thiago Maia, né? Eu também acho mais adequado, mais seguro botar o Thiago Maia no lugar do Vitor Hugo. O meio de campo do Atlético Paranaense é um meio de campo forte, né? Pegador, batedor, vão ficar lá atrás só batendo, entendeu? Eu acho bom deixar nossos dois cães de guarda ali, já mais experientes, que é o Pulgar e o Thiago Maia, que é porradeiro, e deixar o garoto com o eventual segundo tempo, tá bom? Então vamos lá. O meio de campo vai com Pulgar, Thiago Maia,
e Gerson. Na frente, Everton Ribeiro, Pedro e Arrascaeta. Eu, na minha opinião, eu não colocaria o Pedro. Está em muita má fase, tá? A má fase dele tá evidente, já está incomodando o próprio jogador. Inclusive no jogo contra o Fortaleza, nem aconteceu isso com ele, aconteceu com o Gabigol, mas não era nem que o Gabigol estava jogando mal, até porque o Flamengo estava vencendo de 1-0 com o gol dele. Foi porque a torcida está querendo muito o Bruno Henrique. Então estava 0-0, 15 minutos do primeiro tempo, o Flamengo está jogando bem, a torcida já estava gritando: é Bruno Henrique. Então, para não ter esse desconforto do elenco de campo, do time, para não deixar o Pedro mais ansioso, ou até os próprios jogadores em querer logo fazer o primeiro gol, porque a torcida vai gritar hoje o Bruno Henrique desde os primeiros minutos de jogo, eu já colocaria o Bruno Henrique logo de cara. Deixava o Pedro lá para o eventual segundo tempo. Se o Flamengo tivesse um jogo difícil, botava ele para a gente tentar vencer. Ou se o Flamengo já estivesse vencendo com alguma facilidade, tirava o Bruno Henrique e botava o Pedro. Tá bom? Então, essa é a minha opinião. O Gabigol e o Léo Pereira realmente são desfalques, não vão enfrentar o Atlético Paranaense. E a novidade é o que o Luiz Araújo, né? Um dos 3 reforços do Flamengo nessa janela, né? Ele vai ser relacionado, vai estar no banco, tem grandes chances de entrar na partida, né? Então temos mais essa atração, mais esse aperitivo para a gente assistir hoje, né? Comentar. E vamos ver, todo mundo ansioso para essa apresentação do Flamengo, né? Vale lembrar que o Flamengo decide lá na Arena da Baixada na próxima quarta-feira. E é bom o Flamengo hoje fazer uma grande partida com calma, sem ansiedade, tá? O Atlético Paranaense, todo mundo já conhece, vai ficar lá atrás, mudou o treinador, não é mais o Filipão, é o Paulo Turra, então vai ficar lá atrás, batendo pra caramba, jogando nos contra-ataques, esperando uma bolinha, não vai fazer pressão lá na frente do Flamengo. Então acredito que foi uma boa escalação do Sampaoli, porque não necessita de velocidade nos lados do campo, porque eles vão estar bem fechados, não vai ter como, né, reagir à velocidade. Por isso ele não botou o Cebolinha, acho que por isso também ele não botou o Pedro, mas eu botaria ele não botou o Bruno Henrique, mas eu botaria o Bruno Henrique no lugar do Pedro no comando do ataque. Hoje vai ser um jogo mais de toque de bola, espetar os laterais lá nas pontas, o Wesley na direita, o Ayrton Lucas na esquerda, para abrir o time deles e a gente começar a tabelar e fazer as nossas jogadas que estão sendo muito trabalhadas ali pelo meio, onde Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e Pedro já se conhecem muito bem. Então é isso aí, rapaziada. Tomara que o Flamengo faça um bom jogo, né? Vamos torcer para isso. Já são 8 horas da noite e desejo a todos um bom jogo. Volto logo depois da partida. Já estava esquecendo, o Alan já está regularizado, o goleiro Rossi também, mas não estão relacionados para o jogo de hoje. A presença deles ainda sábado contra o Palmeiras ainda é incerta, tá? Depende dos treinamentos da semana. Do goleiro Rossi, que é um pouco mais difícil, o goleiro é mais complicado, tem treinamentos específicos, então ele deve ficar um pouquinho mais guardado, né? Até porque o Matheus Cunha vem numa excelente fase, defendeu o pênalti, está muito bem com o Sampaoli. Se fosse no Campeonato Carioca, dava para ir botando o Rossi em algumas partidas, né? Mas como agora é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, só jogo porradão, então, né, acho que o Matheus Cunha vai permanecer por muito tempo ainda no gol do Flamengo, ou até pelo menos o Rossi entrar em forma e chamar a atenção do preparador de goleiros e do Sampaoli e efetivá-lo como titular do Flamengo, até porque foi contratado para isso. Rapaziada, o Alan já falei do Rossi, o Luiz Araújo vai estrear, tá bom? Maracanã lotado, aquela energia positiva. Vamos orar para São Judas Tadeu, tá? Que é um jogo importante hoje. Temos que fazer um bom resultado para jogar lá tranquilo na quarta-feira que vem. Tá bom, rapaziada? Um bom jogo para vocês, uma boa noite. Eu volto depois da rodada com o pós-jogo, com mais novidades e São Judas Tadeu com a grande vitória do Mengão. Falou, rapaziada? Vamos que vamos! Bora, Mengão!